Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Ok, eu vou começar fazendo uma pergunta para você aí. Você já viu um disco voador? Você já viu um extraterrestre? Até arrepia, né? Pois é. Hoje nós vamos falar com o Olindo Aparecido Mendes Steca. Olha, até a música já tá dando um clima no negócio, hein? Pois é, o Olindo Mendes, que vai ser chamado de Mendes aqui pra frente, é um estudioso e pesquisador de OVNIs. Hoje o programa, vou falar uma coisa pra você, viu? Vai ser do outro mundo. E aí, seu Mendes, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, viu? Tudo bem. Boa tarde a todos. Espero que eu possa estar explicando para vocês por que eu sou um pesquisador, não sou um ufólogo. Onde acontece alguma coisa, eu sempre procuro ir lá ver realmente o que acontece, se é um objeto não identificado, ou se é fraude, ou se é fofoca. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu não preciso nem perguntar, que você já começa a falar de tudo. Deixa eu fazer as perguntas aqui que nós preparamos para você, Olindo. Meus amigos, hoje já deu para perceber aqui que nós vamos... hoje o programa, assim, de repente vai trazer algumas revelações, né? Com interrogações, com exclamações, né? Primeiro, vamos começar aqui do começo, né? O que é um OVNI? Um OVNI é um objeto não identificado. Tá, tudo bem, essa é a definição, mas é o que? Bom, se é não identificado, ninguém sabe o que é também, né? Tem esse detalhe. Uma nave que não é do nosso planeta. São naves que viajam acima da velocidade da luz, né? Acima de 300 mil quilômetros por segundo. Chega a voar a 1 milhão de quilômetros por segundo. É por isso que o universo é muito grande, e quem fez o universo é de uma inteligência absurda, né? Pera um pouquinho, eu já vi falar voar acima da velocidade do som, né? Quebrar a barreira do som e tal. Mas a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, isso aí pressupõe-se que ela voe isso, né? E pressupõe-se que ela exista também, tá certo? Não tem nada cientificamente comprovado. Olha, falar sobre ciência, a ciência, até um certo ponto, os cientistas ficaram um pouco procurando provas. Só que se você vê hoje em dia, a quantidade de satélites que a NASA manda para o espaço, ou o Japão manda, ou a Inglaterra manda, ou os chineses também estão mandando para investigar o que acontece e descobrindo novos planetas com a mesma atmosfera da Terra. E só não vê, por exemplo, um objeto não identificado aqueles que não querem ver, porque se você... Vamos lá. Você que está me assistindo aí, estou aqui com o Mendes, né? O Olindo Mendes, que é estudioso, pesquisador de OVNI, ele trouxe aqui até algumas sugestões de filmes para que você possa assistir. Ele trouxe até um binóculo aqui, ó, tá aqui, ó. Olha o binóculo que ele disse que ele usa à noite lá para tal, não sei o quê. Aqui não consigo ver nada. Também, né? Não, tem que regular e tal. Ele disse que à noite na casa dele ele consegue dar uma pesquisa. Eu sabia que um dia ia fazer isso aqui, viu? Uma hora ia derrubar isso aqui. Então foi com você aqui, tá vendo? Até nisso você já foi diferente no programa, tá certo, Mendes? Então é o seguinte, você já viu alguma coisa assim? Você já viu? Não, peraí, eu tô perguntando pro telespectador aqui. Você já viu? Então, se você já viu, manda aqui um WhatsApp pra gente, olha. Eu vi, sou da cidade tal, tô do estado tal, enfim, sou fulano de tal. Eu já vi tal alguma coisa para que a gente possa mensurar aí. Porque eu confesso a vocês, eu nunca vi. Você já viu. Contato com eles você não teve ainda, não teve? Deixa eu arrumando aqui enquanto você vai falando. Eu nunca tive contato com o extraterrestre. Mas aqui em vários lugares
que eu já fui, que eu tenho pessoas que me avisam que teve incidência de luzes dançantes, né, para que não é avião, que foge toda a regra de coisas que voam normalmente. Porque drone, por exemplo. Drone não. O drone é um negócio muito pequenininho que ele não, faz... Não daria nenhuma repercussão. Também, né? Porque ele faz barulho e tal. Tá. Ou, por exemplo, o que aconteceu em Colares, lá no Pará, que é extremamente famoso. Você foi lá, você falou, temos até declaração aqui de pessoas que estavam envolvidas e tal. O que foi efetivamente? Em Colares, no Pará, quando eu fiquei sabendo do coronel Orandir, né, de Holanda, até a Força Aérea Brasileira esteve presente lá durante 4 meses investigando o que estava acontecendo esse fenômeno, né? Colares e mais 20 municípios viram e passaram por pessoas que ficaram com medo, uma série de coisas. E a própria Força Aérea, o coronel Orandir, no início ele achava que aquilo ele não tinha visto ainda. Não tinha visto. O coronel Holanda tem um depoimento aqui, a gente pegou. Vamos acompanhar o depoimento dele. Eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luz de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, da olaria. Eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui à direita. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta. E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. 1h da manhã, entre 1h30, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali. Olha lá, ele veio. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Bom, pelo depoimento, sem dúvida, é um OVNI, tá certo? E os OVNIs têm várias formas, eles não são homogêneos, são heterogêneos, cada um é de uma forma, é isso? Isso. O que tem que se prestar bem atenção para não se pegar gato por lebre, né? Desculpe dos dois bichinhos, que eu gosto dos dois, tá? O avião, ele tem uma trajetória reta, ou desce, ou sobe, ou vira para a esquerda, ou vira para a direita, e sempre tem alguma coisa piscando com luzes coloridas. Todos os OVNIs que eu vi durante a minha vida, que eu pesquiso, eles têm luzes, ou fogem um pouquinho para o azul, ou mais para o branco, um pouco para o amarelo, mas nada de ficar piscando como um avião, e tem movimentos que ele plana, que ele vai, que ele sobe de uma vez, muito rápido, que volta novamente para o mesmo lugar, e o avião não faz isso. Bom,
Você falou que o OVNI ele anda na velocidade da luz. Acima da velocidade da luz. velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Um avião que anda bem, anda 900 quilômetros por hora. Então você imagina o que são 300 mil quilômetros por segundo. Agora, também tem uma coisa, hein? Se tem um objeto aqui para sair, e se ele tiver um empuxo, um arranque de 300 mil quilômetros por segundo, não dá nem para ver. Não dá nem para ver ele sair. Mas enfim, vamos lá. Você falou que você viu vários OVNIs. Quantos OVNIs você já viu? Você tem isso marcado? Você tem isso catalogado? Olha, sinceramente, eu já vi mais de 1000 vezes. Mas olha aí, mas por que você já viu mais de 1000 vezes? Eu nunca vi uma vez sequer. É porque você não olha para o céu. Se você, por exemplo, a primeira coisa que eu olho para o céu, mas não para ver OVNI. Todos devem fazer é comprar um bom binóculos, né? E uma noite de calor, que você não está nem conseguindo dormir dentro da sua casa, porque de tanto calor que você está sentindo, coloca uma rede lá, o dia que está um céu estrelado, e começa a procurar. Ah, mas hoje eu não achei, eu não vi nada. Amanhã eu não vi nada. E a hora que você vê? Daí você vai começar sempre fazer isso. Não aconselho, sempre. Você não vai ver nada. Sim, lógico que não. Eu já vi estrela cadente. Ou é OVNI? Não, estrela cadente, ela tem uma outra trajetória. Uma outra trajetória, não tem nada a ver, meteoro, ele tem outra trajetória. Tem meteoros que tem... Pode falar, tem meteoros que? Tem meteoros que são muito grandes, mais de 1 quilômetro, né? Sim. Bom, uma pergunta, já que você já viu mais de 1000, você está assim, pelo amor de Deus, eu não estou desdenhando aqui não, imagina, hein? Isso aqui nós estamos conversando de uma maneira bem coloquial. Já que você já viu mais de 1000, eu acho que eu posso fazer essa pergunta para você. O que eles vêm fazer aqui? Dos interesses, que eu nunca tive contato com o extraterrestre. Mas eles estão preocupados com os humanos, porque senão eles vão acabar com o próprio planeta. O que acontece? No caso da Amazônia, eles estão desmatando a Amazônia. Isso não pode estar fazendo. Ali é o pulmão do planeta. Então, árvores não podem ir cortando dessa forma, do jeito que estão fazendo. Não só no Brasil, fora do Brasil, quem fez isso, cortou bastante, já estão plantando novamente, já perceberam que é uma necessidade muito grande para purificar o ar. O que acontece? Do jeito que está, os humanos vão acabar com a atmosfera da Terra e vai virar um Marte, né? O governo deve ter lá várias histórias, né? E vários relatos. E por que isso aí não é divulgado? Bom, olha, no caso de Colares no Pará, quando aconteceu o fenômeno, eu tive antes da televisão. Eu fui informado que houve essa aparição, não só eu, teve outro americano que veio também para o Brasil para estudar. Esse já teve 13 vezes aqui no Brasil, no próprio filme do Orandir, ele aparece. Agora, tem que se estar estudando e vendo para que se coloque um pouco de juízo. Agora, a orientação dos militares é sempre negar. Também alguns para não causar pânico, talvez, na população. Para não causar pânico, porque senão tem pessoas aí que vão ficar com medo e vão entrar em pânico. Mas a intenção não é fazer mal para humanos, é orientar para que não acabe com tudo e ter uma certa responsabilidade. Sim, mas como é que... Se essa é a filosofia, segundo o seu relato, só o fato de aparecer aqui já tem que ser interpretativo. A gente tem que interpretar que se apareceu, por exemplo, para não se desmatar a Amazônia. Olha, porque no caso de Colares, no Pará, é uma região que está no Amazonas ali, porque Colares fica no Amazonas, que está acontecendo muito isso. Estão acabando com tudo lá.
E não só lá, por exemplo, em vários países aconteceu esses fenômenos. Agora, não é só isso. Tem pessoas que acham que o extraterrestre é feio, aquele bonequinho. Vamos falar sobre isso já já, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar. Porque ele falou para mim que é o seguinte, por aí pode ter extraterrestre andando, a gente nem sabe. Olha que loucura, hein? Bom, eu estou conversando aqui com o Mendes ele é pesquisador de OVNIs. E eu ainda insisto, você tem uma pergunta para fazer? Você já viu algo assim diferente, estranho, que possa de repente ser um objeto voador não identificado, um OVNI? Mande para cá pelo nosso WhatsApp, tá bom? Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral. Estamos conversando com o Olindo Mendes, que é pesquisador de OVNIs, né? E a gente saiu para o break quando o Olindo estava dizendo, né? O senhor Mendes estava falando aqui que o extraterrestre não é uma pessoa feia, aquele bonequinho, tal como o Steven Spielberg, por exemplo, pintou lá no filme ET, que por sinal fez o mundo inteiro chorar de emoção. Realmente foi um filme muito interessante. Mas não é aquele bonequinho, então, o extraterrestre não é assim, mas como é que você sabe se você nunca viu? Não, porque aquilo ali, se você prestar bem atenção, qualquer pessoa vai ver que aquilo não não tem nada. Por exemplo, quando se é um animal, pelo menos algum movimento tem. Sempre parece um extraterrestre andando durinho, de cara feia. O rosto fino ou alguma outra coisa que dá para perceber que realmente aquilo é uma brincadeira. Então, como é que é a anatomia? Como é que é feito? Qual que é a figura? Como é a figura do extraterrestre, na sua opinião? Na minha opinião, eu nunca vi. Mas não é diferente de nós, porque quem criou o humano, né? Criou também, que a gente chama de extraterrestre, só porque não está na Terra. E eles podem também chamar a gente de extraterrestre. Por exemplo, nós temos aí no espaço pessoas que estão vivendo no espaço, que ficam lá determinado tempo, 1 ano ou 6 meses. Nas naves e tal. Nas naves e tal. Eles estão fora do planeta. Então, naquele momento, ele é um extraterrestre também. Ele é um humano extraterrestre. Por exemplo, quando o Louis Armstrong teve, em 1969, ele foi para a Lua, e daí ele falou assim, nossa, o primeiro passo, o grande passo para a humanidade, né? Ele viu, nossa, a Terra é azul, né? Agora, você acha que se não tivesse vida inteligente fora, nesse universo todo, simplesmente os Estados Unidos, a China, o Japão, estão mandando naves para lá cada vez que tem muito interesse sobre o assunto. A única coisa que eles sentem falta é que não tem gravidade, eles voltam atrofiados. A Rússia também manda, eles voltam atrofiados, tem esses problemas todos. Bom, continue mandando o seu WhatsApp aqui. Você já viu alguma coisa assim? Você já teve contato com um extraterrestre, de repente, ou você viu um objeto voador não identificado que, de repente, pudesse ser uma nave espacial, alguma coisa? Manda o WhatsApp pra gente aqui, ó. Bom, essa pergunta aqui do Arlene Teles, de Capitão Poço, lá do Pará. Pergunta a você, quando surgiu o aparecimento do primeiro OVNI? Que você tem notícia? Bom, olha, se vocês, que eu tenho notícia é 1947, que teve... Logo depois da guerra. 1947 tem a notícia que caiu nos Estados Unidos e depois foi levado para o hangar 18, tá? Existe até um filme falando sobre esse assunto. E também na Segunda Guerra Mundial, houve muitos relatos de luzes dançantes que chegaram até a salvar alguns pilotos, ou também o avião ficou com marcas também. Desculpa. Olha aqui, ó. O Iranilson
Pernambuco, de Arco Verde. Ele está dizendo que em Arco Verde teve um mistério, um caso impressionante no ano de 96, de um objeto na madrugada sobrevoando a cidade. Diz que tem até filmagem em fita de vídeo. Tenta digitalizar isso aí, manda pra gente aqui, que uma outra hora a gente vai falar sobre isso aqui. Você disse aqui já no começo que você não estudou ufologia, tá certo? Você não é um ufólogo, você é um pesquisador de OVNI e tal, mas ele está dizendo aqui, a pergunta que é feita pelo David Ortiz, aqui de Americana, da grande região metropolitana de Campinas, pertinho aqui da nossa cidade de Campinas, pergunta o seguinte: você já foi abduzido? Hein, Mendes? Olha, eu não fui, mas gostaria de ser abduzido, porque falando sobre a abdução, é uma forma de que uma nave, né, leva essa pessoa para dentro da nave e as pessoas depois devolvem e se lembram do que aconteceu dentro dessa nave. Tem pessoas, o que acontece? A maioria das pessoas que que vê um OVNI ou foram abduzidos, eles têm medo de que ficam brincando com eles. Nossa, olha lá, não sei o quê, esse daí foi abduzido, e começam a brincar com ele, então essa pessoa fica retraída. No Brasil já tem várias pessoas que apareceram na televisão falando sobre a abdução, o que realmente aconteceu, mas eles foram devolvidos. Eu vou falar para você, viu? Tem alguns que podiam ser abduzidos também, não precisa nem voltar mais, viu? Olha, eu também concordo plenamente que daí assim. O Brasil não ia ter problema de boa, dinheiro, né? Olha aqui, ó, o David Ortiz está dizendo aqui o seguinte, né? Nossa galáxia tem 100 milhões, 100 milhões ou 100 mil aqui? 100 milhões. 100 milhões de anos-luz, né? De extensão e existem galáxias localizadas a 26 milhões de anos-luz. Esses seres saem da nossa galáxia e vão para outras galáxias. Não é a minha especialidade, né? Que eu estou lendo ipsis literis o que está sendo colocado aqui para gente tocar. Bom, daqui a pouco eu volto aqui para os nossos WhatsApp, para as nossas perguntas. Deixa eu voltar aqui a falar com o Mendes. O Mendes, na verdade, você disse da expectativa que você acha que eles vêm aqui, algum sinal e tal, essa coisa toda. E em outros países? Há relatos de aparição de OVNIs em todos os países? Tem. No mundo, em todo o planeta Terra existe relato. E agora vai aparecer mais pessoas falando sobre esse assunto, porque tem facilidade de comunicação. Hoje você pega, por exemplo, um celular e você pode gravar isso, mandar isso para qualquer parte do globo terrestre. Pô, eu quero mandar, eu estou aqui em Campinas, né? Eu quero mandar para a China, eu quero mandar para o Alasca, eu quero mandar para a Rússia. E você manda isso com uma rapidez muito grande, a tecnologia. Nós estamos vendo uma imagem, aí você está olhando lá também no monitor, né? Imagens de internet, objetos sobre o parlamento da Lituânia. Bom, também... inclusive, esse... Eu nem cheguei, essa mancha aí... Ah, tá, agora que eu estou vendo. Isso. Isso aí, mas parece um redemoinho aí... Isso aí está à distância e isso daí se vocês podem abaixar na internet, está no filme da Discovery, que é uma empresa idônea sem dúvida, que realmente pesquisa o assunto. Vocês podem abaixar, não sei se é gratuito ou não é gratuito esse assunto aí, mas que vocês, vale a pena vocês verem isso daí. Qual o país que mais relata a aparição de OVNIs? Olha, de relatos, eu acho que praticamente agora, com essa... quem mais divulgou isso foi os Estados Unidos no início, né? Tá. Mas depois começou a aparecer, e as pessoas começaram a ter vários fenômenos, né? Isso aí olha, o OVNI é isso aí que vocês estão vendo aí, tá? Quando é OVNI. Interessante, né? Tem vários, né? Tem várias a pergunta que eu vou fazer, acho que você não tem
não tem como responder. Até eu mesmo, que sou piloto de avião, eu não conseguiria responder. Imagino que você também não consiga, embora eu vá tentar. Tá. Os OVNIs, eles são identificados, apesar do nome objeto voador não identificado, mas eles aparecem nos radares dos controles aeronáuticos? Aparece. Ah, aparece? Aparece, mas o que acontece? Já existe uma orientação para não ficar falando muito sobre esse assunto. Porque se você chegar, por exemplo, no caso da Nicolares no Pará, do Urandir, de Holanda, a Força Aérea teve lá durante 4 meses investigando. Foram até no Sindarta e daí pediram um relatório para ver que o Sindarta podia falar sobre o assunto. O Sindarta falou assim, que a Força Aérea Brasileira... Isso aí foi em Cuiabá, só para explicar. Pode continuar. Força Aérea Brasileira? A Força Aérea Brasileira disse que eles querem, o interesse da Força Aérea quer saber das estratégicas, por que eles estão aqui, ou o que eles estão fazendo. Agora, que eles têm um monte de coisa que sabe que realmente tem. O próprio piloto, né? Ele vê e ele se comunica até com um outro piloto, mas não fala muito sobre o assunto. Na década de 80, né? Isso aí foi muito comentado, né? Eu me recordo, certa feita eu fazia um voo de Campinas para Fortaleza. Em determinado momento do voo, como é de praxe, o comandante ele pega lá o microfone e fala: olha, senhoras e senhores passageiros, algumas informações desse voo aqui. Estamos voando a tantos mil pés, a velocidade tal, não sei o que, pararei, parar. Bom, e aí eu me lembro de estar nesse avião, o comandante falou assim: senhoras e senhores passageiros, algumas informações sobre esse voo, mas fiquem tranquilos que não é sobre disco voador, porque realmente estava uma febre, se falava muito. Agora eu quero questionar uma coisa contigo aqui, que é o seguinte, Mendes. Os relatos são mais antigos, não são tão recentes, não é verdade? Não tem relato aí de um mês atrás, 2 meses, 1 ano atrás. As coisas são mais de, sei lá, 10 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Talvez também, tudo aqui é na base do talvez, será, imagino, penso, eu acredito, enfim. Que hoje nós temos uma tecnologia tão apurada que não adianta as pessoas colocarem aí alguma coisa no ar que de repente pode dar a conotação de ser algo não identificado, um OVNI e tal, porque a nossa tecnologia vai descobrir se é verdade ou não. Estou errado ou não? Exatamente. Então, a facilidade de tecnologia para você identificar que é uma fraude, né? É muito fácil hoje em dia. E tenho certeza também que todos que estão ouvindo pela parabólica, que até nos países andinos assistem também o Canal 10, né? Vão estar mandando alguma informação aqui para a televisão, a mensagem, e isso vai espalhar de uma tal forma que as pessoas não precisam ter medo de as pessoas ficar brincando com isso. Não, é verdade. E tudo isso para dizer o seguinte: há 15 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia, pelo menos aqui no Brasil, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, era plausível que alguém construísse uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Hoje é muito difícil, a gente, com os recursos, a gente identifica sempre. Mas olha, eu tenho aqui um WhatsApp da Cirlane, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: ainda bem, Cirlane, eu na verdade li errado aqui, hein? Eu li que você já tinha estado cara a cara com o extraterrestre. Não. A pergunta é para ele, se ele já esteve. Ele já disse que não. Nunca esteve cara a cara com o extraterrestre. Ou então ele não sabe, né, Mendes? Porque você falou que todos nós, que o extraterrestre é um cara parecido com a gente aí. De repente a gente trombou com os caras aí, nem sabemos, né? Exatamente. O que acontece? O que vocês podem estar... vocês veem, por exemplo, a atitude... Porque o extraterrestre não é uma pessoa ruim, tá? É a pessoa do bem. Ele está aqui para orientar e ajudar os humanos.
E então, se você vê pessoas, já começa a ficar diferente de outras pessoas, que tem pessoas que é mal. Ó, pera um pouquinho, se a gente continuar isso aí no próximo bloco, eu volto já aqui com o Mendes falando sobre OVNIs. Aguarde instante só. Voltamos aqui com o Mendes falando sobre OVNIs, ele que é pesquisador de OVNIs. Tem muita fraude também nesse meio, não é? Tem, os Estados Unidos, aliás, é meio campeão disso aí, nós tivemos muitas fraudes oriundas de lá, não é, Mendes? Parece, por exemplo, nesse filme mesmo da Discovery, parece parece fraudes que era feito com máquina Polaroid. Conseguia, por exemplo, colocar um disquinho em cima de uma casa, em cima de um determinado lugar e que está bem nítido que aquilo é uma fraude. É isso aí, por exemplo. Bom, porque as imagens também que a gente tem disso aí, muito embora a gente entende ninguém quer em alta definição, né? Mas isso aí, por exemplo... Isso é fraude. É uma fraude bastante visível, né? Aliás, tem uma pergunta aqui, né? Não é bem uma pergunta, é uma colocação. A pessoa não se identificou, mas colocou praticamente 99% dos vídeos mostrados na internet tem imagens péssimas e não dá para acreditar nessas imagens. Pelo menos é o que está dizendo aqui um dos nossos internautas, um dos nossos telespectadores. Aí está o que você acabou de falar, a explicação do repórter, como é que as fraudes que eram colocadas. Também não vejo com que objetivo, né? Qual que é o interesse da pessoa tentar mostrar alguma coisa quando essa alguma coisa realmente não existe, sei lá, ou existe, mas não da forma que a pessoa de repente pinta, mostra e tal, esse negócio todo. Aí nós estamos vendo, então, portanto, como é que se construiu, por exemplo, uma das fraudes. O ET de Varginha, e esse negócio da história do ET de Varginha, hein, Mendes? Tá. Olha, eu tinha uma propriedade no sul de Minas, não vou falar a cidade, mas as pessoas que não tem mais, já vendi. Nessa época do ET de Varginha, nós chegamos, por coincidência, em Varginha, a hora que o exército estavam levando os extraterrestres. E não era pouca gente do exército, não, era bastante. É por isso, algumas meninas que viram também o extraterrestre, de tanto fazerem brincadeiras com elas, começaram a negar que tinham visto o extraterrestre. É por isso que Varginha, você vai e lá tem o ET de Varginha, ficou famosa sobre o assunto, uma cidade inteira, um exército, com um monte de coisas lá, um aparato militar muito grande, não iam simplesmente ficar brincando com aquilo. Realmente aconteceu sim em Varginha. Muito bem. E o chupa-cabra? Olha, esse chupa-cabra eu não sei nada para falar do assunto, não. Eu posso falar para vocês, por exemplo, que eu saí, por exemplo, onde tinha um sítio próximo de Machado, né? Durante a noite, uma luz me acompanhou estava eu e minha mulher, eu tinha um Fuscão na época, um Fuscão do ano, aquele Fuscão novo que saiu, e de determinada hora o carro parou, e eu tive que voltar de reto em um posto de gasolina. Quando cheguei no posto de gasolina, dei partida, o carro voltou a funcionar. Então, de alguma forma, houve essa luz acompanhando, não parecia quadradinho aí, não. Era uma luz que me acompanhou quase 100 quilômetros. Bom, tá dizendo aqui o Cláudio de Paula Santos, de Itapevi. Agora há pouco tempo apareceu um vídeo dos militares chilenos. Claro que deve falar sobre esse assunto aí. Tem mais uma pergunta aqui. O Silvano da Paraíba, ele diz aqui o seguinte: boa tarde, pergunta ao entrevistado o que é que os alienígenas têm a ver com a criação dos seres humanos aqui, os terrestres? Olha... Ou terráqueos, né? Terráqueos. Eu acredito
o que eles estão aqui, o interesse é realmente para o bem. E orientar, por exemplo, olha só como a tecnologia, de uma hora para outra, teve uma evolução muito rápida. De primeiro se andava de carroça, andava-se de bicicleta, né? E agora continua andando de bicicleta ainda, né? Mas é uma bicicleta já diferente. Os carros hoje são bem modernos, avião com uma tecnologia muito grande. Muitas coisas, a ciência a própria, hoje, se você se cuidar, você chega a 90, até passa de 100 anos. Antes não, a minha mãe morreu quando eu 52 anos, hoje eu tenho 68 anos e vou fazer 69 anos agora em 12 de fevereiro. Então mudou, realmente mudou, né? Eu até falei isso aqui ontem, né? Mas há algum tempo atrás você via um pouco melhor, né? Menos preocupado. Hoje tem muito estresse, muita confusão. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vai diminuir um pouquinho essa média de idade. E sobre a área 51, que pergunta o Samuel Júnior de Léus da Bahia, é uma área de pesquisa realmente, a área 51? Exatamente. A área 51 até foi filmado, né? Eu vim com essa camisa nessa estrada aqui, tá? Ah, tá. E realmente aconteceu mesmo sobre abduções, o aparecimento de OVNIs. Se vocês tiverem a oportunidade de ir para os Estados Unidos, vocês vão encontrar toda essa história. Não é história são de histórias verdadeiras. Histórias com H. História com H. Né? Até uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Hoje existe tecnologia, existe remédio para tudo. Até para esse nosso amigo que vai explicar para vocês daqui a pouco. Retornamos com a visão geral de hoje, falando aqui com o Mendes sobre OVNIs. Boa tarde, diz aqui o Luiz Oliveira de Florianópolis. Vi uma luz no espaço movimentando em zigue-zague e tal. É mais ou menos assim, é esse o desenho que eles fazem? Exatamente. São movimentos com objeto, por exemplo, que um avião não faz, coisas que tem na Terra aqui, não faz mesmo. São luzes que você vê dançando, vai para a esquerda, vai para a direita, sobe, desce muito rápido, com uma quantidade de luz muito, muito bonita. Olha aqui o Bruno Dias de Limoeiro do Norte do Ceará, ele disse que viu outro dia uma bola de fogo voando. Até os bombeiros, né, estavam se preparando, tudo lá, que lá se mexia muito rápido, estava atrás das casas, atrás de uma floresta e tal. Olha aí, ó, pode ser até essa daí, né? Claro que é brincadeira aqui, viu, Bruno? E para finalizar aqui os WhatsApp, né, foram muitos, mas a gente não conseguiu ler todos. Eu já vi uma nave extraterrestre passar aqui perto da minha casa. O que acontece se a gente ver ela de frente a frente, assim? O Domingos Vitor, ele é de Milagres, no Maranhão, tá vendo? Tem problema ver frente a frente assim, não? Não vai acontecer nada. Você vai ficar, tenha calma, aproveite, veja que realmente você está sendo... É a mesma coisa você ter ganhado na Mega Sena. Então, eu ia falar a você, se ele encontrasse cara a cara com um extraterrestre, pelo menos ele ia causar uma inveja em você, né? Você tem vontade de ser abduzido, não tem? Você não é um extraterrestre, não, né? Que você falou que são todos iguais e tal. Olha, porque pelo que eu entendo, é o seguinte, existem os extraterrestres conscientes e os não conscientes. Então, a gente não sabe se é ou não é um extraterrestre. Ó, pra gente, nós estamos aí bem no finalzinho, você trouxe aqui, espero não derrubar nenhuma vez mais, alguns filmes, sugerindo alguns filmes, que é O Dia em que a Terra Parou. Isso é famoso, né? Esse é bem branco e preto. Parou. Hã? Branco e preto. Branco e preto ainda, né? Aí, ó, deixa eu pôr aqui assim, ó. Pronto, O Dia em que a Terra Parou, tá vendo? Aqui eu que vou atrás do cinegrafista, olha que beleza, né? Dá uma força pra ir lá, né, Serginho? Bom, aqui, ó, Serginho, vamos lá, nesse aqui. Essa é a área 51 que a gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Que o nosso amigo perguntou,
Também você recomenda também? Recomendo. Bom, todos aqui você recomenda. Esse aqui você disse que é maravilhoso, Contato. É famoso mesmo. Esse é muito interessante. Se vocês verem que realmente nós não estamos sozinhos no espaço. Tá. Aqui, deixa eu ver aqui com o Mel Gibson. Sinais. Sinais. Muito bom esse filme. Muito Sinais que apareceram não só nos Estados Unidos, apareceu na Europa. E esse aqui que acho que a gente falou dele aqui há pouco, né? Da Discovery Channel. Isso. OVNIs, né? Isso. Objetos voadores não identificados, razões para acreditar. Então, enfim, você que acompanhou, que não viu nada, que não mandou nenhum WhatsApp para cá, ou mesmo que tenha mandado, você acredita? É tudo uma questão de acreditar ou não. Porque ver, pegar, sentir, a menos alguém que já tenha tido relato, ter sido abduzido ou coisa do gênero. Mas, com toda certeza, é uma enorme interrogação. E graças a Deus, nós temos aqui a democracia do livre-arbítrio e de pensar e de acreditar ou não, segundo a nossa conveniência, a nossa consciência. Obrigado, Mendes. Obrigado a todos. Estão falando que está faltando um minuto ainda? Verdade. Então tem um minutinho mais para falar. Conta então, em um minuto, me conta aqui, por favor, qual teria sido a experiência mais emocionante que você viveu ao longo da sua vida? A mais emocionante foi essa de Colares, no Pará, porque teve uma incidência muito grande de objetos não identificados. As pessoas que moram lá em Colares, no Pará, em Salgado, dos relatos, foi coisa acima da média. Estados Unidos também tem muita coisa. Fora do Brasil também tem. E quero aproveitar e mandar um abraço para uma menina de 5 anos que ela está assistindo esse programa. Então vamos lá, rapidinho. Eu já estou mandando, é a Mary Cry. Então tá bom. Está acompanhando o programa, tem 5 anos? Então tá bom. Agora sim, a gente finaliza aqui o nosso Visão Geral de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. De repente tenham dirimido alguma dúvida em relação aos objetos voadores não identificados, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Vambora, Mendes? Vamos. Vamos lá. Obrigado, viu? Olha,